Pegue a palavra de Deus, por favor, e abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24. A partir de hoje eu vou falar uma série de mensagens sobre os finais dos tempos. Muitas pessoas elas querem saber o que vai acontecer referente ao Apocalipse. Elas estão curiosas, mas elas querem saber pela metade, o final. Mas você nunca entenderá o Apocalipse se você pegar pelo final, pelo arrebatamento, pelo anticristo, pela volta de Jesus. Você nunca terá um entendimento maior. Então, para que eu entenda, para que você compreenda que o final do tempo, como será, eu preciso ir para o início. E o início de tudo é as 70 semanas de Daniel, que é a contagem regressiva de Deus para os finais dos tempos. Então nós vamos começar essa série de mensagens. Eu vou estar falando sobre a contagem regressiva, vou estar falando sobre o povo que será tirado da terra, vou falar sobre o líder que o mundo está esperando, eu vou falar sobre o tempo de perturbação sobre a terra, e tudo isso nas próximas mensagens. Então, se você gosta de estudar, pegue caneta e papel, porque você vai aprender muito através da palavra de Deus. E tudo isso começa aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, que está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem está falando aqui é um anjo para Daniel, porque Daniel, ele está tentando entender o tempo que Deus determinou para Israel no cativeiro da Babilônia. Deus determinou esse tempo, e ele, quando era jovem, ele tinha por volta dos seus 15 anos, ele viu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadir a terra dos seus pais e levar cativo mais de 1 milhão de pessoas, e dentre esta 1 milhão de pessoas, o jovem Daniel. O jovem Daniel foi levado para a Babilônia, e ele passou a sua vida inteira em Babilônia. Mas Daniel era um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, e um dia ele estava estudando as Escrituras. Então ele compreendeu que uma profecia que tinha sido liberada 70 anos antes, ele agora está aqui em Daniel 9, ele tem 85 anos de idade, ou seja, 70 anos se passaram, mas uma profecia, ele estava lendo uma profecia de um profeta muito conhecido, o profeta Jeremias. Então ele entendeu, ele percebeu que aquilo que o profeta Jeremias falou, o tempo passou e aconteceu. Então nós temos que voltar aqui de Daniel 9 até Jeremias capítulo 25, que dá exatos 70 anos para entender a profecia. Então Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, quero que você veja comigo, Jeremias capítulo 25, no versículo 11, está escrito assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. 70 anos. Acontecerá, versículo 12, porém que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então o profeta Jeremias está dizendo: olha, Jerusalém e Israel,
a Babilônia vai entrar e vai levar o povo cativo, os que sobreviverem, boa parte dele, para a Babilônia. E essa profecia durará 70 anos. Mas me perguntando, por que Deus permitiu 70 anos de escravidão para o povo? 70 anos de angústia. Qual foi o motivo? O motivo está aqui, em Jeremias 25, no versículo 4 em diante, que está escrito assim: também vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais para sempre. Verso 8: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, vistos que não escutastes as minhas palavras, olha, eu enviarei o rei de Babilônia. Então qual foi o motivo que fez com que Deus permitisse com que a Babilônia entrasse e levasse cativo todo o povo? A desobediência. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não entra. O povo rebelde que não queria saber de Deus, então Deus permitiu que o inimigo entrasse, e durante 70 anos este povo ficou cativo em Babilônia, depois pelos medos e persas, e aí sucessivamente o povo perdeu a bênção, a terra prometida, por causa da desobediência. E dentre este povo, o jovem Daniel, que aqui tinha por volta dos seus 15 anos. Então Daniel foi levado para a Babilônia, junto com Ananias, Azarias e Misael. Mas Daniel colocou no coração servir ao Senhor e não se contaminar. Aquela decisão agradou tanto Deus, que Deus escolheu abençoar o jovem Daniel na Babilônia. O jovem Daniel em terra estranha. Os anos se passaram, e agora Daniel tem 85 anos, e ele está estudando o livro do profeta Jeremias, e ele entende que os 70 anos a qual falou Jeremias se passaram. Então o que é que Daniel faz? Daniel, percebendo o tempo, ele entrou em oração ao Senhor. Vamos voltar para Daniel agora. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. No versículo 1 em diante diz assim: no ano 1 de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, não é mais a Babilônia, agora são os medos e os persas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, e era de 70 anos. Então quando Daniel, estudando a palavra de Deus através do livro do profeta Jeremias, ele percebeu que aquela profecia ela se cumpriu. Aí no versículo 3 ele diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, súplicas, jejum e saco de cinza. Ele se humilhou diante de Deus. Ele foi orar a Deus dizendo: Senhor, os 70 anos que o Senhor disse para Jeremias se cumpriram. Leva o teu povo de volta, Senhor, para a terra prometida. Como o Senhor mesmo disse que 60 anos nós passaríamos aqui em Babilônia. Agora os 70 anos se passaram, Senhor.
nos leve de volta. Então Deus ouviu a oração de Daniel e enviou um anjo. Só que o anjo, ele trouxe uma resposta diferente. O anjo trouxe uma resposta diferente. Veja comigo Daniel capítulo 9, no versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, ele estava orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, eu li o versículo 20, estou lendo o versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Era por volta de 3 horas da tarde, e Daniel estava na sua casa, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele estava orando ao Senhor, suplicando a Deus, dizendo: Senhor, os 70 anos que o Senhor disse se cumpriram, nós pecamos contra Ti, mas nos leva de volta. E quando Daniel estava orando, o anjo Gabriel chegou e tocou nele, e o anjo Gabriel falou algo lindo, maravilhoso, no versículo 22, e ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio as tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 anos tinha se passado. Agora o anjo está dizendo que haverá 70 semanas que são determinadas para o povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então as 70 semanas a qual nós chamamos é determinadas para os judeus. E é bom deixar isto bem claro. As 70 semanas, e as 70 semanas, ela se tornará o início da contagem regressiva para o final dos tempos, onde Deus começará o relógio dele a ser disparado, porque não são 70 semanas como nós a conhecemos, mas serão 70 semanas de anos. Para que você entenda, 70 semanas de ano, uma semana representa 7 anos. Uma semana, ela representa 7 anos. Então 70 vezes 7 irá dar 490 anos. Pastor, aonde está isso? Para que você entenda, livro de Levítico nos dá uma ideia sobre o assunto. Livro de Levítico, veja comigo, no capítulo 25, Levítico, capítulo 25, eu vou ler o versículo 8, que está escrito assim. Ali fala do ano do jubileu, mas ali dá uma ideia do que isso significa. Em Levítico 25, verso 8, está escrito assim: também contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então são 7 semanas, e cada semana representando 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos.
Então, quando Deus falou assim, olha, através do Gabriel, ou do Miguel, através de Miguel, olha, serão 70 semanas de ano. A contagem regressiva sobre Israel, para os finais dos tempos. O que Deus fez? Deus separou essas 70 semanas, Deus dividiu-os em 3 períodos. 3 períodos. Cada período tem semanas determinadas. Então vamos ver isto. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Vamos ver essas 70 semanas divididas em 3 períodos. Daniel capítulo 9, no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Primeiro período. E depois que edificar Jerusalém, até o Messias. Segundo período. O príncipe haverá 7 semanas. Então o primeiro período será de 7 semanas. 7 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Segundo período. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então o primeiro período de 7 semanas, e o segundo período de 62 semanas. Terceiro período, está no versículo 27. E ele firmará aliança por muitos, por uma semana. Então as 70 semanas de Daniel estão divididas em 3 períodos. Uma de 7 semanas, outra de 62 semanas e a última de uma semana. Este é o relógio de Deus para os finais dos tempos. Esse é o relógio de Deus para os finais do tempo. Então nós só podemos compreender Apocalipse se nós entendermos as semanas de Daniel. Então vamos começar a separar um por um. O primeiro período de 7 semanas. Começou quando, pastor? O relógio de Deus disparou quando? Quando saiu uma ordem. Uma ordem? Sim. Uma ordem para restaurar o templo. E na Bíblia, aonde está esta ordem? Livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Veja comigo. Livro de Neemias, capítulo 2. Neemias foi um dos cativos que nasceram em Babilônia. Que nascera em Babilônia. E ele é o copeiro do rei. Ele tem um padrão alto. Ele é cuidador do rei. Uma responsabilidade grande. Então ele ouviu de que a sua terra estava destruída. As muralhas tinham sido derrubadas. As portas estavam queimadas. E o povo estava em grande sofrimento. A Bíblia diz que ele chorou, se angustiou e jejuou. E buscou a face do Senhor. Depois que ele buscou a face do Senhor, isso a gente vê no capítulo 1, ele se apresentou diante do rei. E o rei, que o conhecia muito bem, fez uma pergunta. E ele disse: Senhor, a cidade dos meus pais, ela está queimada. O povo lá vive na vergonha. Veja comigo, capítulo 2 de Neemias, versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-me que me mandes
que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, ele autorizou, ele deu uma ordem, e ali a ordem foi para reconstruir primeiramente as muralhas e depois a cidade de Jerusalém. Aqui começa a primeira contagem, as 7 semanas de Daniel. As primeiras 7 semanas de 7 anos, quando a ordem para restaurar o templo foi dada. E começou exatamente quando, pastor? Em 445 antes de Cristo, e foi até 396 antes de Cristo. Isso dá exatamente 49 anos, 7 vezes 7. E esse período levou no tempo de Neemias, Esdras e Zorobabel, exatamente 7 semanas. E aí vai se iniciar o segundo período, que é do término da construção até o Messias, como nós vimos na segunda parte. Um período de 62 semanas. Mas até aparecer o Messias? Até como? Quando o Messias? A Bíblia diz, da reconstrução, do término da reconstrução, até a morte do Messias. O Messias seria tirado da terra. E isso levou de 396 até 33 depois de Cristo. No calendário gregoriano, nós temos um erro de 4 anos, mais ou menos. Mas no calendário lunar, que é o calendário judaico, ao qual nós seguimos e fazemos a contagem, as 62 semanas batem certinho. 62 vezes 7 dá 434 anos, exatamente do final da reconstrução até Jesus na cruz, até aquele momento que diz Tetelestai, estar consumado. São exatos 62 semanas. Quantas semanas? 62 semanas. Ali se encerra o segundo período. O primeiro período foi de 7 semanas, de 7 anos, 49 anos. O segundo período de 62 semanas até a morte do Messias, Jesus Cristo, que dá no total 69 semanas, ou 483 anos. Pastor, tem alguma coisa errada, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, então a conta não está batendo. O que precisamos entender é que o texto é claro, que as semanas de Daniel, como nós a chamamos, é dedicada exclusiva a Israel, ao teu povo e à santa cidade. Então o que é que aconteceu quando Jesus morre? É como se o cronômetro de Deus parasse, é como se Deus desse um pause e começasse um outro cronômetro, não de Deus, mas de Jesus Cristo. É um hiato de tempo, aonde Jesus disparou um novo cronômetro, que é chamado o tempo da graça, que é o tempo a qual nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Então o terceiro período, ele está suspenso. Para começar o tempo da graça, o Senhor teve que parar o tempo da lei. E para voltar o tempo da lei, o Senhor vai ter que parar o tempo da graça, porque um não pode se misturar com o outro. E por que não, pastor? Porque Deus trata com Israel.
Apesar de muitos pregadores famosos dizer que Israel não tem nada a ver mais, que eles perderam a bênção, porque eles negaram o Messias, infelizmente eles estão errados. Deus ainda trata com Israel. Deus tem promessas para se cumprir em Israel, porque Ele fez promessas para Abraão. Então o próprio Deus é que trata com Israel. Pastor, e quem trata com a igreja? Jesus Cristo. Então Israel é tratado por Deus, e a igreja é tratada por Jesus Cristo. Então, se nós estamos no hiato de tempo, que é chamado tempo da graça, para começar o último período de uma semana, e uma semana de 7 anos, precisa terminar o tempo da graça. Então, para começar o tempo da última semana de Daniel, o tempo da graça, ela tem que terminar sobre esta terra. Pastor, aonde isso está na Bíblia? Segunda carta aos Tessalonicenses vai dar uma dica. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu vou ler do verso 3 até o verso 8, preste muita atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. O que é uma apostasia? É um afastamento de Deus e da sua palavra, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis que o que detém para o seu próprio tempo será manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Versículo 8: então será revelado o iníquo. Para começar a última semana de Daniel, que é a última semana do anticristo, tem um que está retendo. Quem é isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo está retendo, porque o Espírito Santo ele age no tempo da graça. No tempo da lei, o Espírito Santo ele agia em virtude. Ele descia sobre alguém e ele usava aquela pessoa, depois a virtude saía. No tempo da graça, ele está agindo na sua plenitude aqui na terra. Por isso que Jesus disse em João: eu vou, mas o Pai enviará um outro Consolador, e esse Consolador estará convosco. Então o que está segurando o aparecimento do anticristo, o que está segurando o início da última semana de Daniel, que é o terceiro período, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele for tirado da terra, o tempo da graça também terminará, e automaticamente a igreja será levada. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai passar pelos 7 anos. Não está correto, porque a última semana, os 7 anos, não é para a igreja. Os 7 anos é para Israel. Por isso que o Senhor tirará, porque quem trata com Israel é o Todo-Poderoso. Jesus estará nos céus com a sua noiva, aonde haverá o casamento. Eu vou estar ministrando isso mais na frente. Então quem está retendo hoje é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, a igreja também será tirada, o caminho estará livre. Então o cronômetro de Jesus para, e o cronômetro de Deus dispara.
porque vai começar o último período, que é a última semana de 7 anos, como nós conhecemos aqui na terra. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Veja comigo o arrebatamento, como o Senhor vai tirar, aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou estar ministrando isso mais na frente, mas o Senhor vai tirar a sua igreja, o hiato do tempo finaliza, a graça termina, a lei volta, que é a última semana de Daniel, os 7 anos, e é aí que vai aparecer o falso Messias, que nós chamamos de anticristo. Para terminar, Daniel capítulo 9, volte lá para Daniel, capítulo 9, veja comigo, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, aqui começa a última semana, e ele quem? O Messias que virá, o Messias que os judeus estão esperando, e ele firmará aliança, fará um pacto com muitos por uma semana, não são 2, nem 3, nem 4, nem 6, nem 10, uma semana. Por que uma semana? Porque essa é o último período, a última semana determinada por Deus, os últimos 7 anos, como nós conhecemos aqui na terra, aonde iniciará o governo do anticristo sobre a terra, e aqui se completará as 70 semanas que foi profetizada em Daniel capítulo 9, versículo 24. Pastor, o que isso quer dizer? Nós vivemos o tempo da graça, a igreja está no tempo da graça. Nós não participaremos, e nós vamos ver na próxima mensagem sobre o povo que será tirado do céu. Eu quero declarar para você, que se você entregar a vida para Jesus Cristo, confessando como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, há uma promessa de Deus para você, que você não participará dos últimos 7 anos como nós conhecemos, mas estará diante do Senhor para sempre e todo sempre.